Bem, amados, graças e paz, nós estamos aqui no Congresso Curadas para Curar e aproveitamos o ensejo nesse dia para gravarmos um vídeo para o nosso canal, tá certo? Está conosco aqui o pastor Cristiano, pastor do projeto Vida Nova, em Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro. lá no Rio. Muito bem. E também o pastor Alex Viana, que é... Igreja Presbiteriana Jerizinho de Fortaleza. Muito bem, tá certo? E nós queremos, nesse momento, estar falando com os amados um pouquinho sobre o momento político que o nosso país vive. É um momento conturbado, tá certo? E a gente, numa brincadeira, nós demos até um nome para esse vídeo, tá certo? Que é a Roda dos Esclarecedores, Bacana. tá certo? Tem aqui vários pastores, né? Denominações totalmente diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre o atual momento político do Brasil. Vamos expor um pouco da nossa opinião, tá bom? E espero que para você seja bastante esclarecedor aquilo que nós iremos falar, tá? E eu quero começar aqui já com o pastor Cristiano, falando um pouco sobre o que ele está vendo, qual é a opinião dele sobre o momento político do nosso país. Amém. Irmãos, é um momento conturbado, né? Todos nós sabemos disso. Mas eu, sinceramente, eu creio que é um momento de resposta. Porque a igreja orou muitos anos por isso, muitos anos. Os pastores aqui sabem melhor do que eu, também tem uma trajetória aí, que durante muito tempo essa questão política foi muito demonizada na igreja, né? Se falava em política, a pessoa, não, política é do diabo, a gente não vai falar sobre isso, né? E infelizmente as trevas avançaram muito nesse aspecto, porque enquanto a igreja se cala, Satanás sempre ganha algum terreno, né? Então eu creio que esse momento político, apesar de difícil, mas é um momento de resposta, assim, de todo esse clamor que a igreja veio pelos anos, né, levantando, porque eu vejo que é um momento político onde a igreja está tendo alguma voz, né? Homens e mulheres, porque a igreja somos nós, né? Exato. Sim. Então homens e mulheres que fazem parte do corpo de Cristo têm conseguido aparecer na mídia, falar, têm sido perseguidos por isso, têm sido acusados de estarem misturando religião com política, né? O interessante é que quando nós, que temos valores bíblicos, né, misturamos, entre aspas, religião com política, porque tudo que a gente faz influenciado pela nossa cosmovisão bíblica, né? Enquanto a gente faz, não pode misturar, né? Mas enquanto pessoas de qualquer outra corrente religiosa fizeram isso, todo mundo, não, mas é assim mesmo, né? Precisamos envolver a todos, né? E quando chegou a nossa vez, não querem que a gente se envolva. Exatamente. Mas esse momento é tão importante para uma reflexão um pouco mais aberta, um pouco mais profundo. Eu acredito na promessa de Deus sobre a nossa nação brasileira, Amém. pastores. Né? Por um voto de um brasileiro, diplomata Oswaldo Aranha, o Estado de Israel foi constituído. Sim. Né? E Minerva, né? sobre essa promessa que a nação brasileira vai viver, é óbvio que nós também vamos enfrentar dificuldades, pastores. Vamos enfrentar perseguições, mas eu creio num tempo maravilhoso para a nossa nação. Começou, né? Nós estamos aí no 10º mês desse novo governo. A Igreja do Senhor Jesus está orando. Nós estamos vendo uma grande mobilização de todas as denominações. E você falou algo muito importante, né? Essa questão de a associação da política com as coisas do mundo. Mas como que nós, evangélicos, poderíamos ficar fora de um processo político? Se nós somos luz, se nós somos o sal na terra. Então, acredito num tempo muito especial para a nossa nação brasileira. Muito bom, muito bom. E isso é importante, né? Porque, querendo ou não, tudo na vida das pessoas é política. É política. Tudo. Dentro de casa, para se escolher uma demanda, uma coisa entre marido e mulher, entre pai e filho, tudo já é rodeado por questões politizadas. Há um debate, há uma conversa. Às vezes um pouco acalorado, outras vezes não tanto, mas sempre há. A política é essa arte de conversação. Sim. Aí que tá, né? O pastor agora definiu bem, começou a mencionar isso, né? O grande problema é que, pelas situações que a gente tem vivido ao longo dos anos na nossa nação, o termo política ganhou essa conotação pejorativa, né? Quando alguém fala assim, o fulano está na política, a pessoa diz, é para roubar, é para se dar bem, é mais um para se corromper, né?
quando na verdade política nada mais é do que isso, né? Do que a arte da conversação, do debate, se chegar a um consenso, né? O senhor falou bem, né? Até dentro de casa a gente precisa, né? Saber Uma coisa é lidar com as política, questões. né? Outra coisa é essa politicagem. Sim. Exato. Né? barganha, São duas né? coisas A diferentes, troca, né? E o que a gente vê muito hoje, né, em relação à própria igreja, é que como ela abandonou Sim. a essa questão política, ela esqueceu que como sociedade, como pessoas que pertencem à sociedade, Sim. que vivem dentro da sociedade, que tem que sair a cada 2 anos para votar em outras pessoas, muitas das vezes nós votamos em pessoas que tinham uma cosmovisão totalmente diferente, Sim. antibíblica, que era contrária à palavra, porque a gente dizia que a política só pertencia ao diabo. E essas pessoas, de muitos anos, governaram as nossas cidades, os nossos estados, Sim, o nosso sim. país, tá certo? E acabou que gerou uma geração atual que é muito difícil de entender a nossa realidade e a nossa visão, biblicamente falando, a respeito de valores, Sim. em valores sociais, em valores para cidadãos do nosso país. E essa é a questão. E o que eu vejo, né, na minha visão, é que nós precisamos mais hoje é de homens de Deus e mulheres de Deus que tenham temor, que vivam o princípio da palavra, que coloquem o princípio da palavra dentro da ideia política da coisa, tá certo? Para que a gente possa realmente expurgar de todos os setores da nossa sociedade o demônio da corrupção, Amém. né? Porque E somente pessoas com ética que vão manter isso. eu acho interessante essa questão do demônio da corrupção. Nós estamos aí vivendo alguns dias do demônio da corrupção, Isso. né, antecedendo aí as eleições municipais para 2020. Sabe aquela pessoa que nunca passou na sua igreja e já começou a passar? Sim. Né? Já Já vieram- começou a dar uma entrada, Sim. já começou a tentar fazer uma articulação. Nessa época e vem pessoas de até, fora. vem até nos cultos, Vem nesses até, dá períodos. amém. Alguns até se levantam e levantam a mão. pedem e, oração. né, pedindo oração. Então, essa é uma questão que a igreja deve estar muito atenta. Nós temos bons quadros dentro das igrejas evangélicas. Concordo. Temos pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo, pessoas que podem ser gestores públicos de uma forma magnífica. Por isso que eu não paro de falar, eu reverbero realmente esse meu pensamento. Eu acredito num tempo melhor para a nossa nação, Amém. para o nosso estado onde nós estamos. O senhor é do Rio de No Janeiro, Rio de Janeiro. né? O senhor é da Paraíba, Muita eu sou do batalha. estado do Ceará, né? E também acredito na nação brasileira vivendo um novo tempo. Precisamos desse novo tempo? Amém. Precisamos. Com Exato. certeza. E almejamos isso. Almejamos, Sim, né? oramos Por isso, clamamos ao nosso Deus por isso todos os dias. E esse é o momento da igreja estar se levantando para orar e não apenas orar, mas agir. Sim. Com certeza. O Loren Cunningham lançou um livro, né, em 75, que se tornou famoso. Existem até uns congressos sobre isso. No Brasil é pouco falado, né? Onde ele fala sobre as 7 montanhas de influência, né? E cada uma representa uma área, né? E uma delas é a política, né? Uma é a família, cultura, mídia, né? E são todas as áreas, com exceção da família, que para nós sempre foi um tema muito precioso e muito constante, né? Todas as outras áreas para nós ficaram muito relegadas mesmo, De né? lado. Então nós, por exemplo, nós não estamos nas universidades, né? Quem são os reitores das grandes universidades, né? São pessoas que vivem um conceito totalmente antibíblico, Sim. né? Que são marxistas mesmo, né? Culturais, Declaradamente. né? Declaradamente, né? Qual é a declaração deles? Olha, a igreja é um problema. Essa é a fala de Marx, né? E eles repetem isso. Enganam um pouquinho para não falar claramente, Exato. mas a fala dele é: precisamos acabar com a religião e com a família. Essa é a fala deles. E isso entrou, né? Você vê, a igreja não tem penetração na cultura. Você vai ver um filme, não tem um filme que um crente esteja por trás, que um crente esteja envolvido, né? Você vai a um lugar, um teatro, né? Agora até está acontecendo, inclusive lá no Rio de Janeiro está tendo uma peça musical sobre a Rua Azusa, que estava em São Paulo, agora está no Rio, e que é da companhia Giovanni Si. É uma companhia de cristãos. É a E eles- maior companhia Sim, da América Latina. E eles ganharam um prêmio agora. Não é um Muito prêmio bom. evangélico, não. Um prêmio pela montagem, pela excelência da montagem. Acabaram de ganhar um prêmio agora há pouco tempo. Maravilha. Concorrendo com obras que não tem nada a ver com o evangelho. E deram um prêmio para eles. Eu me esqueci agora em que categoria que é.
mas muito legal. E são pessoas capacitadas, gabaritadas, são profissionais mesmo, que estão ali. E é o que a gente precisa, né? Não que o mundo entre na igreja, né? Mas que a gente invada esses lugares, né? Com a palavra, né? Bem, pra gente finalizar, tá certo? Eu vou deixar que o pastor Alex dê suas últimas palavras, termine a questão. O pastor Cristiano após vai estar falando e a gente vai encerrar já agradecendo aos amados por se disponibilizar, tá certo? Pra gente fazer aqui esse bate-papo gostoso, tranquilo. Ping-pong, esse né? ping-pong Esclarecedor. ótimo. Tá José certo? foi um grande político. José foi um homem temente a Deus, né? Aquela nação precisava experimentar algo que Deus já havia preparado. As minhas considerações finais desse momento tão maravilhoso aqui no Congresso, no 5º Congresso Curadas para Curar, as minhas considerações finais é o exemplo de José, né? Para a nossa vida ministerial e também para a nossa vida política. Nós somos cidadãos, nós exercemos o nosso direito, nós temos tudo preparado por Deus para exercer da melhor forma possível. Amém. A nação brasileira precisa de Josés. Amém. Amém? Amém, amém. Eu quero fazer coro, né, com essa afirmação e aproveitando que esse espaço, né, esse veículo é um veículo muito jovem, né? Quem vai estar acompanhando isso são pessoas muito jovens. Que você se sinta desafiado, meu irmão, a ser esse José desse tempo, a ser um Daniel nesse tempo. Muito bem. Né? Que estava no meio da Babilônia e tomou a decisão. Eu não vou me corromper com os manjares da Babilônia. Né? E exerceu influência política também. Com certeza. Né? Foi um conselheiro de governantes. Né? Interessante no livro de Daniel que ele faz a lista de quem veio e de quem foi. Né? Os governadores passaram, impérios caíram e Daniel estava lá. Permaneceu. Né? Eu creio que isso vai acontecer. Amém. Esse é um tempo que impérios vão cair, mas os jovens comprometidos com o Senhor vão estar lá, vão influenciar e não vão ser influenciados, mas eles vão levar luz ali, porque a luz brilha no meio das trevas. Glória a Deus. Show. Agradeço a vocês, tá certo? Essa é a nossa palavra para você que está aí, você que vai estar nos vendo, está nos assistindo, tá bom? Que você possa refletir sobre valores que a política brasileira precisa. A Bíblia não é apenas um livro religioso, é um livro social, é um livro educativo, é um livro que dá padrões éticos e morais para que você tenha uma vida melhor e principalmente vai estar te levando a conhecer o Criador de todos, tá certo? O nosso pedido a você é que você dê um like lá, curta, tá certo? Esse vídeo, aciona lá suas notificações, tá certo? Inscreve-se lá no canal, passa para os teus amigos, tá? Um forte abraço, Deus abençoe. E vem mais por aí.